E a gente está recebendo hoje aqui a doutora Carla Raquel, especialista em Direito da Família. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Israel. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Obrigado por ter vindo. Mas mais direito hoje vai falar sobre alienação parental. Muita gente ouve falar desse termo, doutora, mas não sabe o que é. Vamos começar explicando então o que é a alienação parental. Exatamente, né? Um tema muito importante, né? Começando falando que tem uma lei hoje que rege isso, é a Lei 12.318 de 2010. E a definição de alienação parental seria a interferência psicológica que é induzida por um dos genitores contra o outro. Seria aquela, como que eu vou dizer? Tentando ali colocar uma má situação entre um ou outro. E lembrando também, Israel, que não é só entre pai e mãe. Isso aí também pode acontecer entre avós ou outra pessoa que esteja a criança ou adolescente sob a sua guarda. Não é só entre pai e mãe. É interessante, né, cara, a gente falar sobre isso, principalmente para quem está assistindo agora, está falando assim, nossa, mas um nome tão difícil, alienação parental. Muitas vezes acontece, né, aliás, a maioria das vezes, acredito eu, quando há uma separação, né? Exato. Acontece uma separação, vai o pai para um lado, a mãe para o outro, ficam os filhos. Normalmente os filhos tem a questão da guarda compartilhada, e aí, como você está dizendo, é como se um tentasse manchar a imagem do outro para os filhos. É mais ou menos isso, né? Exatamente, né? A partir de 2014, a guarda compartilhada passou a ser regra no Brasil justamente para facilitar o convívio da criança com o pai que sai do lar, que deixa o lar. A gente fala assim que as pessoas se preparam para se casar, mas não se preparam ali naquele momento do divórcio. E a gente sempre sabe que quem sai mais prejudicada com a quebra desse vínculo acaba sendo os filhos. A gente também fala dentro do direito que a conjugabilidade ela acaba quando o casal se separa, mas a parentabilidade não. E aí é que fica aquele vínculo. O casal desfez a sociedade conjugal, mas a parentabilidade ali entre pai, mãe e filho ainda continua existindo. E aí é a hora que começam os conflitos. A gente sabe que tem vários danos, né, quando há esse tipo de coisa entre os casais que se separam, no caso da alienação parental. Danos psicológicos, as crianças sofrem. Mas aí uma coisa importante, cara, quando é identificado por uma das partes que está acontecendo isso, a alienação parental, o que acontece, por exemplo, se a pessoa que está praticando isso for a detentora da guarda dos filhos? O que pode acontecer com essa pessoa? Então, justamente, voltando só um pouquinho antes ali que a gente estava falando sobre a guarda compartilhada, geralmente, quando acaba ali a sociedade conjugal, há o divórcio, o fim, a dissolução da união estável, a criança sempre vai ficar com um dos genitores, seja com o pai ou seja com a mãe. A partir do momento ali que existe a guarda compartilhada, que a distribuição ali das responsabilidades, das tarefas com o filho acontece, o que vai acontecer? Um dos genitores vai ficar com uma maior responsabilidade, que seja aquela de criar, de levar na escola, de passar um maior tempo com a criança. A partir do momento que o outro começa a identificar que está tendo uma alienação parental, ele tem que estar munido de provas, primeiramente, porque a gente não pode ficar em palavras, né? O que está acontecendo? Como é que eu tenho provas que isso está acontecendo? É só a palavra da criança? Eu tenho ali o WhatsApp, eu tenho algo documental que prova que realmente tem uma alienação parental acontecendo, tem algo acontecendo a mais ali? Então, o pai que se sente alienado ali naquele momento, ele tem que começar a se munir de prova. E aí, também, né, se existe uma ação de família, uma ação de guarda ali em andamento, ele tem que comunicar ao juízo ou o próprio Ministério Público para que mova ali uma ação, para que chame aquele outro pai. E o primeiro passo seria advertir esse pai sobre o comportamento dele em relação a esse filho. E aí, claro, Carla, para a gente ser um pouco mais claro, inclusive para quem está assistindo agora, quais são os primeiros sinais assim que a gente consegue identificar que alguém está cometendo, seja, como você disse, né, os avós, ou o pai, ou a mãe, isso. Quem está cometendo a alienação parental? Os primeiros sinais? Então, como a gente falou, é a indução. A criança, por exemplo, assim, tem o dia de visita com o pai, tem um momento que ele vai lá passar o final de semana com o pai dele. Aí, de repente, o pai, ou a mãe, ou a avó, o tio, alguém que a criança esteja sob sua guarda, começa a criar situações ali para que, naquele dia que era para estar com outro genitor, ele cria um passeio, ele quer levar no shopping, ele inventa uma situação que até então não existia para tirar
o convívio daquele pai. E aí ele começa a afastar, a inventar situações, a criar embaraço, muitas vezes até a presentear, começar a dar mais presentes, falar eu sou mais legal, eu te levo para passear, quando você vai para casa do seu pai lá você fica só em casa, ele não te leva a lugar nenhum. Então são várias práticas assim que no dia a dia a criança ou a própria pessoa nem percebe que está praticando essa alienação. É muito importante ficar atento então a esses sinais. Diego Nunes está aqui comigo hoje também me ajudando, enquanto a Cleide está comendo peixe lá em Bom Sucesso. Diego, tem pergunta chegando para a doutora Carla, né? Isso mesmo, Israel. Bom dia para você e para quem está em casa e acompanhando Mais Mato Grosso. Tem pergunta sobre o assunto aqui. Eu vou ler para o pessoal de casa acompanhar e também para a doutora Carla responder. Oi, Israel. Bom dia. Gostaria de saber se, no caso, quem tirar o nome do pai do registro e colocar o nome do padrasto também se enquadra em alinhamento parental. Porque tem um ano que eu tento tirar o nome do pai do meu filho do registro e colocado padrasto aonde o pai nunca teve contato com a criança, nenhum tipo de contato, nem paga pensão e nem nada ele se enquadraria. E aí, doutora? E aí? Deixa eu tentar entender. Esse, no caso, é a mãe que quer retirar o nome do pai? Isso. Isso aí não pode. Isso aí tipicamente seria alienação parental, porque hoje você até pode retirar o nome do seu pai, mas isso tem que ser da pessoa. Olha, eu não tive um contato com meu pai, ele nunca foi presente na minha vida, então não tem por que eu permanecer com o nome dele lá no registro. Mas isso é algo que tem que partir da pessoa, não do pai e da mãe. Inclusive, a alienação parental seria isso também. Você tá com uma outra pessoa casada, já vivendo, e tentar colocar aquela terceira pessoa como pai da criança, ocupando ou usurpando o lugar do pai biológico. Também seria um caso de alienação parental. Ou seja, nesse caso da nossa telespectadora, vai ter que esperar o filho crescer e se ele tiver essa decisão mais tarde, ele toma essa decisão. Exatamente, a iniciativa tem que partir da criança quando estiver na vida adulta. Pois é, alienação parental. Parece um nome difícil, mas como disse a doutora Carla Raquel, é um tema que a gente tem que ficar bastante atento, porque a gente acha que não, né, doutora? Mas isso acaba acontecendo em muitas casas, muitos lares, né? Exatamente, até de forma que a pessoa nem percebe. Às vezes a mãe ou o pai também está praticando aquilo lá e não está percebendo. São atitudes do dia a dia que ela vai alimentando na criança e a criança vai recebendo aquilo, vai criando uma certa resistência ao outro e de repente esse vínculo acaba até se quebrando aí. É muito comum, mais do que a gente até imagina e às vezes próximo da gente e a gente nem percebe. Então, ficar atento aos sinais aí, como disse a doutora Carla Raquel, é só ficar atento. Se você perceber que está acontecendo isso, procura já um advogado, procura alguém que entende, um especialista, para poder tomar a sua providência. Obrigado por ter vindo, viu? Tomara que você venha mais vezes. Com certeza, tendo o convite eu volto. É isso aí. Quinta-feira que vem, você sabe, vai ter mais direito.